Obrigado pelas palavras, Anderson. Uma alegria enorme estar aqui hoje com vocês para pensar um pouco sobre o Cristo encarnado. E eu queria convidá-los, aqueles que têm suas Bíblias, para que abrissem em João. É um trecho bem pequeno, do capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oremos. Senhor, fale conosco através de Tua palavra, e que possamos ser, mais uma vez, convidados por ela a pensarmos aquilo que nós não pensaríamos por nós mesmos, a compreender coisas que não compreenderíamos se não fosse pela revelação da Tua palavra. Nela depositamos a confiança, e sob a luz do Teu Espírito, confiamos no entendimento que Ele mesmo nos dá. Assim oramos, no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Por que Deus se fez homem? Essa é uma pergunta que foi feita na Idade Média, num tratado de Anselmo da Cantuária, que tem como título exatamente isso: Cur Deus Homo. Por que Deus se fez homem? Para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro responder uma outra pergunta. O que Deus fazia antes de criar o universo? Agostinho de Hipona, numa das suas classes de catecúmenos, de candidatos ao batismo, havia feito exatamente essa pergunta: o que Deus fazia na eternidade? Óbvio que essa pergunta vinha de um catecúmeno, de uma pessoa que, candidata ao batismo, queria saber o que Deus fazia antes da criação. E quando essa pergunta foi feita, Agostinho disse de forma direta: durante toda a eternidade ele preparava o inferno para colocar nele pessoas que fazem esse tipo de pergunta. Vou beber um pouco d'água. Eu fico imaginando a cara do catecúmeno olhando a pergunta, olhando a resposta, e ao mesmo tempo Agostinho dizendo: não, agora vamos falar sério. O que Deus fazia antes de criar o universo? O que Ele fazia antes da criação? A única resposta que a Bíblia nos oferece, como uma luz para entendermos o que Ele fazia antes da criação, é a sua própria natureza. Deus amava. E é tão interessante porque, sabendo que Deus é amor, a única coisa que a gente pode ter certeza é de que Deus não poderia, durante toda a eternidade, ser uma mônada. Sabe o que é uma mônada? Um ser único que não tem absolutamente nenhuma possibilidade de pluralidade. Um ser como uma mônada jamais ama, porque o amor só é possível se você tiver o quem, para quem o amor se dirige. Faz essa pergunta para você hoje.
Faça essa pergunta. O que é o amor? Experimente perguntar para uma pessoa o que é o amor. E na sequência, pergunte: você ama? E aí a pessoa diz: claro que eu amo. E ponto final. Acabou a conversa aí? Não. Qual é a próxima pergunta? Quem você ama? Você não pode simplesmente dizer, eu amo. Não, ninguém pode dizer, eu amo. Não é? O amor, ele vai exigir aquele para quem todo o nosso ato de amar se dirige. Ninguém pode simplesmente amar. Se uma pessoa ama, existe algo sendo amado, ou um objeto ou uma outra pessoa. Uma pessoa não pode simplesmente dizer eu amo e não ter uma coisa amada. Se não existe uma coisa a ser amada, não existe amor. Você não pode amar se o seu amor não te tirar de você mesmo e te colocar em direção a outra pessoa. Enquanto não houver um direcionamento a alguém, não há amor. Só pode haver amor, portanto, se houver a coisa amada, se houver algo que eu ame, se houver alguém que eu ame. Então, quando o sujeito pergunta para Agostinho o que Deus fazia antes de criar o universo, ele dizia, amava, e simplesmente amava. Outro pensador importante chamado João Damasceno explicou esse amor de Deus a partir da necessária condição de entendimento do amor antes da criação por um Deus trino. Ele está tentando explicar quem é Deus. E ele está quebrando a cabeça para tentar explicar da melhor maneira possível para os membros da sua igreja quem é Deus. O Deus a quem amamos. Quem é Ele? Deus é trino. Como é que a gente explica isso? Como é que a gente explica a relação de amor entre as pessoas da Trindade antes da criação do mundo? João Damasceno estava ouvindo crianças brincando do lado de fora, e elas estavam fazendo uma festa, e ele parou o que estava fazendo e correu lá fora para ver as crianças, e elas estavam brincando de pericorese. Pericorese é o nome grego de uma brincadeira grega, que hoje a gente traduziria para o português como ciranda. Sabe ciranda, quando ficam as crianças de mãos dadas e ficam cantando? Só que essa ciranda grega, essa pericorese, ela era da seguinte forma: você tinha as crianças todas uma com as outras dando as mãos e fazendo a ciranda, e uma criança no meio. Todas as outras crianças estão cantando para essa criança no meio. Quando terminava a canção, uma dessas crianças que estão ali é escolhida por aquela que está no meio, que puxa ela para o meio, e ela toma o lugar dela na ciranda, e agora essa outra criança fica no meio, recebendo a canção que todas as outras crianças estão ali fazendo. Então eles vão trocando de lugar, e todos eles... E quando é que acaba a brincadeira? Acaba a brincadeira quando todas as crianças estão ali no centro, quando todas elas passaram pelo centro, quando todas elas ouviram todas as crianças cantarem. Não tem um vencedor. A diversão é essa. Ele saiu dali correndo e desenvolveu uma das maiores e mais importantes teologias da Trindade, sobretudo para explicar o que Deus fazia antes da eternidade. Pericorese. É isso que o Pai, o Filho e o Espírito fazem durante toda a eternidade. O Pai e o Filho
Filho se doam ao Espírito, o Filho e o Espírito se doam ao Pai, o Espírito e o Pai se doam ao Filho. É uma dança da doação, daí pericorese, não é? De circular, e corese de coreografia, de dançar. A dança da Trindade, portanto, é a dança do Pai, do Filho e do Espírito, em que a única regra entre eles é que nenhum deles toma nada de ninguém. Todos recebem, porque todos dão. Essa é a regra da pericorese. Porque o Pai e o Filho se doam ao Espírito, o Espírito e o Pai se doam ao Filho, o Filho e o Espírito se doam ao Pai, o Filho e o Espírito doam e recebem. Isso é pericorese. Pericorese é doação o tempo todo, doação o tempo todo, doação o tempo todo. Michael Reeves, que escreveu um livro chamado Deleitando-se na Trindade, ele diz uma coisa muito interessante. Respondendo à pergunta do catecúmeno de Agostinho, o que Deus fazia antes de criar o universo? Dançava. A dança do amor, a dança da doação. Eles se amam e se amam eternamente, na eternidade. Imagine que Michael Reeves, quando vai explicar essa passagem, ele coloca as coisas nos termos bem interessantes. Por exemplo, talvez alguns de nós, olhando para Deus dançando a eternidade inteira, se pergunte assim, puxa, mas será que vai ser legal esse negócio de ficar a eternidade toda dançando? Será que em algum momento, para esquentar a relação, uma vez que essa rotina da ciranda, não é, por toda a eternidade, será que eles não entravam em algum tédio? É aí que surge uma outra doutrina importante. Essa é tão importante, tão importante. É a chamada doutrina do pacto salutis, do pacto da salvação. Que doutrina é essa? É uma doutrina que se pressupõe desde as alianças do Antigo até o Novo Testamento, até a obra de Jesus. É tão interessante porque se Deus lida com a criação, lida com o homem, lida com uma nação, lida com um povo, por meio de alianças, isso significa que o jeito de Deus agir é pactual, o jeito de Deus agir é sempre por alianças, ou seja, se o mundo é fruto de aliança, se a relação de Deus com os primeiros pais no jardim é de aliança, muito antes da criação do mundo já há aliança entre todas as pessoas da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito estão sob a aliança da doação, estão sob a aliança do amor. E essa aliança do amor que impede a gente de acreditar naquela leitura mais sorrateira, mais ligeira, de que provavelmente Deus na eternidade, reunido o Pai, o Filho e o Espírito, estão ali dizendo, está muito difícil, a rotina é muito enfadonha, vamos fazer o seguinte, para a gente poder ter um pouquinho de animação aqui, vamos criar o mundo, colocar um monte de gente estúpida dentro do mundo, para eles fazerem um monte de besteira, e a gente poder arrumar, e a gente poder ter coisas para fazer aqui na eternidade. Parece não ter sido essa a razão, e muito menos o fato de Deus dizer assim, acho que está faltando alguma coisa. Acho que a gente precisa criar o homem, precisa criar o ser humano, para que o nosso vazio divino seja preenchido pela humanidade dos homens. Não. Michael Reeves diz que o pacto de salvação é o pacto que revela não a falta, não o vazio, mas o transbordamento do amor divino. A criação é transbordamento do pacto divino. A criação é transbordamento de amor. O Pai, o Filho e o Espírito estão tão envolvidos em amor, que não há amor que seja legítimo, que não produza fruto. Todo amor produz fruto. O amor é como uma árvore.
não come seus frutos, produz um fruto e sempre oferece o seu fruto, sem que faça do fruto algo seu e para si mesmo. Então o mundo, a criação e tudo que foi criado, não foi criado por falta, por insatisfação, por tédio. O mundo é resultado de transbordamento de amor. E esse transbordamento de amor, ele é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que ao criar o mundo e preparar este mundo para que pudesse o homem ser colocado num jardim, e naquele jardim ele pudesse entrar numa dança com a Trindade, que Deus criou o mundo. Adão aparece na nossa história como aquele que foi criado por Deus, para que agora ele pudesse receber o fruto do amor. O Pai e o Filho se doam ao Espírito, o Filho e o Espírito se doam ao Pai, o Espírito e o Pai se doam ao Filho. Os três envolvidos no transbordamento de amor agora doam um jardim. Eles não dão Éden. Se você até agora leu a Bíblia achando que Deus estava dando o Éden, você não leu a Bíblia direito. Vai ler de novo lá. Deus deu um jardim. Deus não colocou o homem no Éden. O Éden não é seguro. Seguro é o jardim. Jardim é uma casa segura, uma casa organizada por Deus, uma casa ordenada por Deus. O jardim é a criação de Deus, agora cuidada, ornamentada, ajeitada por Deus, para que nesse jardim seguro, onde há shalom, onde há paz, onde há segurança, aquele que é alvo do amor divino, aquele que agora não é a Trindade, não faz parte da natureza divina, pode agora, sendo homem, não sendo Deus, receber de Deus uma dádiva, um jardim de delícias. Desde que a gente saiu do Éden, do jardim do Éden, a gente tem que lidar com uma frustração. Fomos expulsos do jardim, mas o jardim não saiu de dentro de nós. Saímos do jardim, mas o jardim permaneceu dentro de nós, como alguém que acredita que se sair de um país, se mudar de casa, se mudar de igreja, se mudar de trabalho, se mudar de família, vai ser feliz. E aí quando muda, vai para outro país, vai para outro emprego, descobre que carrega dentro de si tudo aquilo que deixou lá para trás. Nós carregamos o jardim dentro de nós. Jonas, como isso? Olha a sua casa. Ela é uma reprodução do jardim, mas com as suas mãos, do seu jeito. Olha os nossos condomínios fechados. Observe os nossos apartamentos com segurança. Observe as nossas cidades que se protegem, todas elas são uma emulação do jardim, são improvisações do jardim, essa saudade daquela segurança no jardim, sendo construída com as nossas mãos, mas não tem a força do jardim, porque estes nossos jardins de concreto, com câmeras que podem proteger-nos dos bandidos, etc., duram 1 dia, 2 dias, mas não 3, 4, 5 dias, são como todos os impérios, caem. Esse é o jardim nosso, que carrega as esperanças daquilo que perdemos. Já parou para imaginar que a sua casa diz muito sobre você? Me mostra a sua casa e eu dizer quem você é. É isso que eu estou dizendo. Você chega na casa de uma pessoa, quando você vê tudo desordenado, você já sabe como que é a pessoa. Não é?
Você chega numa casa e está tudo tão ordenado, que você simplesmente mexeu numa coisinha, a pessoa, peraí, não é aí que tem que ficar, é aqui. Você já sabe quem é a pessoa. Você entra na casa de uma pessoa e você vê uma carranca na frente, você já sabe no que ela acredita. Você entra na casa de um crente e abre em Salmo 90 e vê o Salmo 91 aberto na Bíblia ali, você já sabe de que igreja ele é. Você entra na casa de uma pessoa e as cores, as regras, os horários, onde as coisas são colocadas, dizem muito sobre aquela família, dizem muito sobre a ordem da casa. Imagine você que Deus não deu um jardim neutro para o ser humano viver. Deus não fez assim, olha, nós estamos oferecendo para você um jardim. Esse jardim, na verdade, é neutro. Ele pode ser adequado a você, seu corpo, suas regras. Faça o jardim do jeito que você quer. Não. Ele não disse assim, faça o seu jardim. Crie o seu jardim, eu estou te dando um jardim neutro. Não, é o jardim de Deus. Tinha as ordens de Deus. Tinha as leis de Deus. Tinha as regras de Deus. E a principal de todas elas, de tudo isso aqui que foi dado a você, você tem liberdade, você pode usufruir, tudo isso é de vocês, comam, bebam, cuidem disso, é presente, é dádiva. Olha o amor dá, o amor se entrega, o amor doa. Mas esta árvore aqui não pertence a vocês, essa árvore é minha, não ponham a mão nela. Se existe algo que contrapõe o amor, não é o ódio. Se você acha até hoje que o ódio é o oposto do amor, você não entendeu ainda a vida ainda vai te dar muita lição. O ódio também é uma forma de amar, disse C.S. Lewis. O ódio também pode ser amor negativo. O ódio não é o contrário do amor. O contrário do amor é a cobiça, o 10º mandamento e o primeiro pecado que o homem cometeu: tomar o que não lhe foi dado. Essa é a regra de ouro do Pacto Salutes, essa é a regra de ouro da eternidade, e é essa a regra de ouro do jardim de Deus. Tudo isso que foi dado pertence a vocês, o que não foi dado não tome. O Pai e o Filho não tomam nada do Espírito, o Filho e o Espírito não tomam nada do Pai, o Pai e o Filho não tomam nada do Espírito, nenhum toma nada de nenhum, eles recebem, é como a Santa Ceia, você não pode chegar lá e meter a mão. Tem um diácono, tem a diaconia da igreja, ela está sendo diaconizada à mesa do Senhor, ela está sendo entregue, você está recebendo, é dádiva, é presente, estamos lembrando do que Deus fez, é doação, graça é doação, é dádiva. Então o que acontece? A regra de ouro foi quebrada, o nosso dançarino começou bem, porque a Trindade chama Adão para essa dança, e ele dança a dança da obediência, ele sabe a dança da doação, e doa, cuidando daquilo que não é dele, mas que foi dado por Deus para que ele pudesse cuidar, e ele faz isso muito bem, está dançando com Deus, mas chega uma hora que o bailarino tropeça no palco e cai, é o momento em que ele não consegue mais distinguir entre dádiva e não dádiva. Existem coisas que Deus nos dá, mas existem coisas que Deus não nos dá. E a beleza das coisas que Deus nos dá está ligada às coisas que Deus não nos dá, e o seu descontentamento está em não saber a profunda relação que existe entre aquilo que Deus dá e aquilo que Ele não dá. O contentamento, que é o grande desafio da vida de um crente, está no fato de que tudo aquilo que Deus lhe dá é equilibrado com aquilo que Deus não lhe dá, e o contentamento só pode ser vivido no que Deus não dá.
O contentamento não é no que Deus dá. Por natureza, o que Deus dá nos torna felizes, nos torna alegres. Tudo aquilo que Deus te deu te faz feliz, mas é o que Deus não te dá, a prova do deleite, a prova do contentamento. Todos os casamentos que entram em ruína porque quebram essa primeira ordem criacional. A graça está naquilo que um dá e ao mesmo tempo não dá. E o que não é dado não pode ser tomado. Todas as vezes que a gente toma o que não nos é dado, nós tomamos o que não é nosso e vivemos a farsa de uma dádiva que não é dádiva. Tentamos ser felizes com algo que não nos foi dado, porque acreditamos que o contentamento está no que não foi dado e tomamos. Toda pessoa que toma o que não lhe é dado, ela é infeliz. Ela não consegue ser feliz. É a batalha de Pirro. A batalha de Pirro é toda aquela batalha em que você chega até o fim, você vence, mas morreu todo mundo e você não tem um reino para reinar. Matou todo mundo, não tem ninguém para desfrutar. A lei de Pirro é aquela lei que Jesus vai contar, aquele rapaz que chega até ele pedindo para que Jesus julgue entre ele e o seu irmão, porque o seu irmão não está lhe dando a parte que lhe cabe na herança, e ele está preocupado com isso, ele quer grana. Jesus conta uma história para ele, a história de um homem rico e louco, e diz a ele: essa noite pedirão a tua alma. Você batalhou por tudo que não era seu. Você disse que era seu, mas não era. Era dádiva, porque o campo floresceu do dia para o outro, e não foi porque você fez uma grande obra na terra, foi fruto da graça. Você recebeu, e em vez de você dar, em vez de você distribuir, em vez de você dançar a dança da graça, a dança da doação, você reteve, foi uma represa, e foi represando amor, represando dádiva, represando fruto. Desde o Éden, desde o jardim do Éden, desde o momento em que fomos expulsos de lá, temos que lidar com isso. Isso é tão interessante, porque até na igreja isso aparece. Você já viu aquela passagem de Paulo, quando ele fala daquelas coisas deliciosas, que são as obras da carne? Esqueci que eu estou com um monte de crente aqui. Mas lá naquela sessão onde tem aquelas coisas todas que a gente odeia fazer, que são as obras da carne, melhor, né? Ok. Existe a obra do Espírito, o fruto do Espírito, lembra? Paulo está usando a metáfora da árvore, da dança, da doação, da graça. Árvores não comem seus frutos. Paulo está dizendo que o Espírito está fazendo uma obra na tua vida, mas não é para você comer. O fruto do Espírito, se você vê lá a descrição, amor, alegria, tudo é que o outro irmão vai provar em sua vida. Não é para você, é para o outro. Aí a pessoa está assim: eu quero buscar o fruto do Espírito. Se você está buscando o fruto para você mesmo, você é a pessoa mais infeliz dessa igreja. Porque o fruto do Espírito não é para você. É uma obra do Espírito em você para outra pessoa. O fruto do Espírito que foi reservado por você não está em você, está em outro. Você tem que aprender a colher o fruto do Espírito do seu irmão, na doação do seu irmão. E uma igreja doadora, uma igreja que dança a dança da eternidade, a dança da trindade, a dança da doação. Percebe o amor, não no tomar, não no tirar, mas no doar. Se todos doarem, todos recebem. Você pode lavar os seus pés, esse foi o último ensino de Jesus, mas não deve. Deixa o outro lavar os seus pés. Você tem condições de lavar os seus pés, mas o Evangelho é dádiva, ensina dádiva. Jonas, no que isso tudo tem a ver com Jesus? É agora que a gente chega ao desfecho da nossa história. O que tudo isso tem a ver com... E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
O verbo se fez carne não significa outra coisa senão um Deus que mais uma vez vendo o homem se destruindo pela cobiça, que se autodestrói por não conseguir amar, por não ser contente naquilo que recebeu, mas acreditar que só pode ser contente naquilo que ele não tem. E se perde. Este Deus não dá uma última palavra naquele momento em que o expulsa do jardim, porque a última palavra do Deus Redentor não é a condenação, a última palavra do Redentor é a redenção. E como isso se dá? Por que Jesus se fez carne? Muitos aqui são cristãos. Se não são cristãos, de alguma forma tem alguma coisa aí na memória que sabe que se Jesus se fez carne, se tornou homem, é para salvar o ser humano, para redimir o ser humano. Ok, legal. Então por que não foi feito assim? Jesus nasceu, já pega um sacerdote, passa logo uma faca ali em Jesus e deixa o sangue dele rolar, como se fazia com o cordeiro. Resolve logo o problema, não é o sangue? Não é o sangue que resolve? Nasceu Jesus, não nasceu? Passa ali o cutelo. Faz como se faz com o cordeiro. O sangue dele não vai ser imolado. Ora, se não bastava nascer, por que Jesus precisava crescer? Por que Jesus precisava balbuciar num lugar onde os animais se alimentam? Beber leite materno, aprender a andar, viver entre os homens, sob a sina da morte, das dores e da finitude. Por que Jesus se fez homem? Parece que ele não se faz homem simplesmente para que o seu sangue nos purifique de todo o pecado, que não é mentira, é verdade, o seu sangue nos purifica de todo o pecado, é isso que as Escrituras nos dizem. Mas por que ele precisa ir tão longe? Por que ele precisa ir até a cruz? Porque não fomos feitos ou criados por Deus para ter uma relação com Deus sem mediadores. Todos os seres humanos são mediados desde o jardim do Éden, todos eles, sem exceção, são mediados ou por Adão, ou por Jesus. Você não pode mediar-se a si mesmo. Você não pode chegar e dizer, eu tenho uma conversa direta com Deus. Ou sua conversa com Deus vai ser através de Adão, este que cobiçou, este que não foi contente com a dádiva, este que não foi contente com tudo aquilo que Deus deu. Ou você vai ter uma conversa com Deus por intermédio de Jesus. O que você nunca vai ter é uma conversa com Deus sem Adão ou sem Jesus. Ou você vai falar com Deus através de Adão, ou você vai falar com Deus através de Jesus. Mas essa não é a notícia que eu quero te dar hoje. Deus não vai falar com você através de você. Ou Deus vai falar com você através de Adão. Ou Deus vai falar com você através de Jesus. Você já viu duas nações em conflito? Quando você tem duas nações em conflito, o que você precisa? De um mediador, certo? Precisa de uma mediação. Imagine que tenha de um lado o país A e do outro lado o país B. Se eu trago um mediador B, essa moderação vai dar certo? Imagina Ucrânia e Rússia. Eu chamo um russo para fazer a mediação. Vai dar certo? Por que não vai dar certo? Porque o ucraniano vai chegar e vai dizer assim, mas você é um russo, você vai estar mediando essa relação, dando prioridade para o lado deles. Se a gente coloca um ucraniano, vai resolver? Não vai resolver, porque o russo vai dizer, mas você é um ucraniano, claro que você vai pender para o lado dos ucranianos. Então as relações internacionais são sempre mediadas por um terceiro, que não é nenhum nem o outro, certo? Então você chama um brasileiro para resolver a situação. Aí tudo bem, um brasileiro vai chegar lá e vai ser indiferente o suficiente para poder lidar e fazer a mediação.
Meus irmãos, a mediação de Jesus não é a mediação nem daquele que toma partido, nem a mediação daquele que é um terceiro que não é nenhum nem outro. A mediação de Jesus é a daquele que é tanto um quanto o outro. Ele é tanto Deus como homem, de uma tal maneira que Ele se fez carne e habitou entre nós, para que no meio, entre nós e Deus, com toda a nosso pavor do divino, olhássemos para Jesus e não pudéssemos dizer: ei, você é um deles. Porque quando a gente olha para Jesus, a gente claramente diz: você é um dos nossos. Mas do lado de lá acontece também o mesmo, e é isso que eu quero que você saia daqui pensando. Deus, Ele quando olha para você, Ele vai olhar primeiro para Jesus, e quando Ele olha para Jesus, Ele não vai dizer assim: você é um deles. Porque quando Deus olha para o Jesus homem, Ele olha para Jesus e diz assim: você também é um dos nossos. Jesus, Ele se coloca no meio, não porque Ele não é nenhum nem o outro, mas porque Ele é os dois. Não somente isso. Se os povos antigos estão em seca, eles acreditam que são maldições vindas dos deuses. O que eles fazem para aplacar a ira dos deuses? Fazem um sacrifício. Eles sacrificam para os seus deuses para que possa chover de novo. Eles oferecem um sacrifício porque nós ofendemos a divindade. Então agora, se a gente oferecer um sacrifício, isso vai aplacar a ira da divindade. Como a gente ouviu desde o início, Deus virou o jogo, porque Ele é a parte ofendida. Ele foi aquele que doou, Ele foi aquele que deu um jardim, Ele foi aquele que entregou e que disse: este não, e tomamos. Nós ofendemos o Criador, nós ofendemos o Senhor, nós ofendemos a Deus. E no entanto o que acontece é que Deus, em vez de exigir que você e eu ofereçamos um sacrifício, nosso sangue, nossa alegria, nosso trabalho, nossos esforços, nossas obras, o que a gente pode fazer, Ele diz: não. A minha ira nunca vai ser aplacada por suas obras, por algo que você possa me dar, por um presente que você possa me dar, porque nenhum presente que você possa me dar será tão valioso quanto o presente que eu te dei. E jamais você vai conseguir dar um presente que seja tão valioso como o segundo presente que eu vou te dar, aquele que vai trazer você de volta para mim. Jesus o Cristo. Jesus é a dádiva, é o Pai, o Filho e o Espírito que desde a eternidade estão pactuados com amor. Desde a eternidade eles estão pactuados para doar a criação e para doar a redenção. As duas dádivas foram pactuadas. Ou você acha que Deus está assim com o Espírito Santo, né? O Pai, o Filho e o Espírito estão conversando, dizendo assim: rapaz, será que vai dar certo esse negócio aqui? Eu acho que não vai dar certo. Ó, tá vendo? Eu estou vendo, todo dia eles estão olhando para a árvore, eles estão ficando cada vez mais perto dela. E aí, ó, chegou o dia, acho que será que vai dar? Ah, não, eles comeram do fruto, e agora a gente tem... Bom, a gente tinha um plano B, o plano B era Jesus. Então vem Jesus, resolve esse problema para a gente. Jesus não é um plano B da criação. As duas dádivas estão pactuadas desde o início. Porque aquele que criou o ser humano sabe o que ele precisa para ser salvo. E então ele entrega a Jesus a sua maior dádiva, o seu maior presente. Ele, a parte ofendida, entrega a Jesus
e diz assim: esse é meu presente para você. E a pergunta é: por quê? Porque a única maneira de Jesus, a única maneira de você poder amar Deus e Deus te amar é através de Jesus. Ele entregou Jesus para que ele não pudesse só olhar para você e ver Adão, para que ele pudesse olhar para você através de Jesus. E todas as vezes que Deus olha para você através de Jesus, Deus se alegra, porque você não tem absolutamente nenhuma dívida com Deus, porque Jesus pagou toda ela. Toda a dívida foi paga por Jesus. O Pai não está irado, o Pai não tem mais ira alguma, sabe por quê? Toda a ira divina foi lançada de uma só vez por Deus, que teve prazer inclusive em moer seu filho. Toda a ira de Deus foi descarregada de uma vez por todas, não sobre você, mas sobre Jesus. Houve um custo, o custo do Pai que entregou o seu filho, para que você pudesse hoje estar diante dele, balbuciando naquela manjedoura. Aquele bebê governava todo o universo. Daquele jeito, naquela manjedoura, está o ser que criou todas as coisas, sem as quais nada do que foi feito teria sido feito. Este ser, que é o Filho encarnado e que foi dado como um presente por Deus a você, não foi dado para salvar pessoas maravilhosas e incríveis. O Evangelho não é a história de como um Deus ofendido resolveu entregar seu único filho para salvar pessoas bondosas, pessoas boas, pessoas de bom caráter, pessoas que não têm problemas morais, pessoas que não têm problemas, os mais diversos possíveis. Essa é a grande verdade do Evangelho. Se Jesus é herói, não é porque ele salvou vidas que valiam a pena. Essa é a maneira como nós enxergamos os nossos heróis. Nossos heróis são heróis porque eles morrem por pessoas que valem a pena, eles morrem por crianças, eles morrem por pessoas pelas quais elas não deveriam sofrer o que estão sofrendo. Mas Jesus é o herói contrário dos nossos heróis. Ele morre, dá sua vida por pessoas que não valem a pena. E essa é a história do Evangelho. Essa é a história que me liga a você e me liga a Jesus Cristo. Essa história do Evangelho é única. É a história do Evangelho que está dizendo que não importa quem você seja, quem tinha que obedecer já obedeceu, quem tinha que te representar representou bem, e em vez de obedecer num jardim de delícias, obedeceu num deserto árido. E quando a serpente disse: transforma essa pedra em pão, ele não transforma a pedra em pão. Sabe por que ele não transforma a pedra em pão? Porque se ele usa o poder dele para transformar a pedra em pão, a gente já sabe que ele faz isso. O primeiro milagre dele foi transformar água em vinho. Qual é o problema para quem transforma água em vinho? Transformar a pedra em pão. Você olha para aquelas pedras ali no deserto de Israel, até parece um pãozinho francês. Mas você não pode olhar para aquela pedra e dizer assim: transforme-se em pão. Mas ele pode, mas não transforma. Sabe por quê? Se ele faz aquilo, ele está usando o poder para ele mesmo. Jesus nunca vai usar a sua onipotência para seu próprio prazer, para seu próprio benefício. Todas as vezes que ele usou a sua onipotência, seus atributos divinos, foi para abençoar, foi para doar. Por que ele transformou água em vinho? Porque não era para ele, era para todo mundo que estava ali. O Evangelho é uma dádiva, e se você está aqui hoje, ouvindo o Evangelho pela primeira vez, a única notícia boa do Evangelho é a de que o Evangelho é a história de um Deus ofendido, que poderia fulminar todos nós, mas resolve ao contrário,
nos dar um presente e nos convidar novamente a dançar a dança da eternidade, a dança da doação. Você já parou para pensar que você não veio hoje aqui em vão? De que quem nos trouxe hoje aqui foi o Senhor? Não foi os convites que foram feitos, não foi o coral maravilhoso que a gente ouviu, foi o Senhor que te trouxe hoje aqui. Não para que você simplesmente tivesse qualquer tipo de entretenimento, embora o entretenimento seja maravilhoso, mas no meio do entretenimento, Deus costuma banquetear, Deus costuma dar presentes. E existem dois tipos de pessoas hoje aqui: aquelas que vão parar tudo agora e, como Maria, vão ficar aos pés de Jesus, ouvindo o que Ele tem para dizer. Ou como Marta, que vai se preocupar em como fazer a obra do Senhor, em como entregar algo para o Senhor, em como doar algo para o Senhor. Hoje não é dia de você doar, hoje é dia de você estender suas mãos e receber. Jonas, como é que a gente recebe a dádiva de Deus? Esse como, ele é difícil de explicar. Sabe por quê? Porque simplesmente você não resiste. Simplesmente quando o Senhor de toda a criação lhe oferece a única coisa preciosa da vida, que é o seu único filho, e você vê o filho, você descobre que nada nessa vida é mais importante do que ser representado por Jesus e não mais por Adão. Eu quero convidar tanto aqueles que já professaram a sua fé em Jesus, como aqueles que estão hoje aqui pela primeira vez e que ouviram o Evangelho, aí onde estão, não somente professarem nesse exato momento que creem em Cristo Jesus, mas de receberem a Jesus. E a gente faz isso como? Dizendo: Senhor, eu não mereço, é tão grande esse teu presente, por que o Senhor está me dando isso? Tem tanta gente que poderia receber, mas eu sou tão pecador, por que eu? Se você está pensando nisso agora, se você pensou nisso agora, eu quero dizer para você que a graça não vai chegar até você, ela já chegou. Você não pensaria isso, essas coisas não passariam pelo seu coração, se você agora já não estivesse possuído pela graça de Deus, a graça divina. Eu queria orar com você nessa hora, para que o Senhor te fortaleça, para que o Senhor te ensine o caminho que você deve trilhar, para que você olhe para Jesus com outros olhos, não como uma máquina que vai fazer você feliz, mas como uma dádiva para recomeçar, para restaurar o seu caminho com o Senhor. Queria convidar todos a curvarem a sua cabeça por alguns instantes. Em silêncio, medite o que ora ouvimos da palavra de Deus. Senhor, a gente tenta ser feliz no que a gente não tem e gostaria de ter, até o dia que a gente descobre que a única coisa que vale a pena ter é justamente a única coisa que ninguém pode tomar da gente, que ninguém pode roubar de nós, a única coisa que jamais pode ser destruída, e que, se o nosso coração estiver edificado sobre esta dádiva, nunca seremos abalados. Essa dádiva é teu Filho Jesus, é a dádiva que não pode ser furtada, é a dádiva que não pode ser cobiçada, é a dádiva que não pode ser tirada.
de todas as dádivas que o Senhor nos dá, essa é a única que nos faz permanecer em pé, quando todas as outras dádivas envelhecem, se vão, quebram, viram pó. Senhor, eu quero orar por aqueles que, conhecendo o Evangelho hoje, ouvindo mais uma vez o Evangelho, se perceberam amando o Senhor como gente que te ama, mediado pelas obras, mediado pelo serviço, e que, arrependido dos seus pecados, diz: Senhor, como eu pude acreditar que fazendo alguma coisa eu poderia cobrar de ti algo. Nós oramos também por aqueles que ouviram pela primeira vez o Evangelho hoje, o Deus encarnado, que habitou entre nós, não apenas para que com o seu sangue os nossos pecados fossem lavados, mas para que nos levasse a Deus, para termos novamente a nossa relação com Deus restaurada, onde a ira divina não é mais direcionada a nós, porque foi aplacada no Filho, no qual hoje nos unimos. Senhor, tem misericórdia, e que esse irmão e essa irmã que hoje, Senhor, professam sua fé em Jesus, e que dizem com seu coração: Senhor, eu não sei como, mas eu quero, que essa graça que levou meu irmão e minha irmã a professarem a fé no Senhor hoje, que essa mesma graça possa conduzi-los à leitura das Escrituras, ao entendimento da Tua Palavra, a perceber que o mundo ao nosso redor não é apenas o mundo que nós imaginamos, mas é o mundo que o Senhor criou para a Sua glória, para o Seu louvor. Que o Senhor receba as nossas vidas, que o Senhor receba a nossa devoção, e que o Senhor receba, acima de tudo, o nosso amor, e que desse amor nasça fruto, e esse fruto seja marcado pela doação. Que daremos, pois, a Ti, Senhor, depois de Cristo Jesus nos ter sido dado por Ti? Que a Ti seja toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Amém.